Fala, meus amigos e minhas amigas, Barão aqui com vocês. Será que vocês sentiram minha falta aqui ontem? Não fiz live ontem, motivos pessoais, fui dar uma descansada, dar uma descontraída ontem. Não teve tanta notícia, então não fiz live no dia de ontem. Eu também estou com outras ideias, estou vendo que a live no domingo não está sendo muito legal, acho que a galera está mais focada ali no Campeonato Brasileiro e tal. Então, pensando em jogar a nossa live para sexta-feira. Tá? Mas é uma coisa que eu ainda estou avaliando para ver. De repente eu faço uma para ver se vai dar engajamento, se não vai dar. E se der engajamento, eu mantenho ela na sexta-feira. Domingo tá sendo bom, não vou reclamar, mas eu acredito que podia ser melhor pelo número de seguidores que nós temos. Beleza? Então, hoje temos vídeo. Porém, não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Sininho para receber as nossas notificações e não esqueça de compartilhar o vídeo com os amigos e com as amigas. Então, vamos lá para o nosso resumo diário. Começamos hoje, né? A maioria da galera acordou e já tinha lançado essa belezura no dia de hoje. Tá? A terceira camisa do Arsenal, essa ficou sensacional. Não consegui escutar uma pessoa falando, dizendo que, por exemplo, não gostei dessa camisa. Sempre tem gente que fala, pô, não achei legal e tal, não sei o quê. Mas essa, todo mundo gostou. Eu vi, todo mundo gostou. Então, é uma camisa que com certeza eu vou adquiri-la. Tá? Uma camisa que ficou muito bonita mesmo. Ela vem remetendo aí os 20 anos, né, do Highbury. Então, ficou uma camisa sensacional. Já tinha sido vazada, né, a gente já tinha conversado sobre isso. Mas ficou uma camisa bem bonita. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa camisa aí. Essa terceira camisa do Arsenal. Eu não coloquei aqui, mas com a fonte da camisa mesmo ficou linda. A da Premier League ficou uma porcaria. A fonte da Premier League estragou a camisa. Se vocês forem colocar nome e número, coloquem o nome e o número oficiais, tá? Não o da Premier League, o oficial lá que o Arsenal faz para a camisa, porque o da Premier League estragou a camisa. Porque o da Premier League, se eu não me engano, é preto e tal, então ficou um negócio ali preto no meio desse vinho aí com branco. Um negócio que não casou, não combinou, não. Não ficou legal, não. Então, lançamos a camisa número 3 do Arsenal. Agora temos as nossas 3 camisas. Aproveita também, deixa aqui no comentário qual a camisa que você mais gostou. Se foi a 1, aquela vermelha, a azul ou essa branca. Agora vamos falar sobre um assunto bem rapidinho. Holding foi anunciado pelo Colorado Rapids, Holding que jogou, né, no Arsenal um bom tempo. A gente não tem boas lembranças do Holding, mas a curiosidade é que o Colorado Rapids é o clube dos Kroenke lá nos Estados Unidos. Então, era só essa curiosidade que eu queria trazer para vocês. Então, ele jogou no Arsenal, depois foi ali negociado com o Crystal Palace, e aí agora está voltando ali para o clube dos Kroenke para defender o Colorado Rapids. Agora falar um pouquinho do Thomas Partey. Thomas Partey que não quis renovar o contrato com o Arsenal, né? E depois saíram aquelas notícias que ele estava sendo investigado, etc. E aí também o Arsenal meio que não quis andar para frente com a negociação dele. Então, porém, parece que o Partey está próximo de fechar com o Villarreal. Então, o Villarreal aí entrou em contato com o staff do Thomas Partey para negociar com o jogador. A única dúvida que eu tenho é que, por exemplo, o contrato do Thomas Partey ele encerrou com o Arsenal.
O Arsenal, até no final da temporada passada, o Arteta falava que ele tinha interesse em renovar com o Thomas Partey. Ele falava que estava meio que tudo certo com a renovação do Thomas Partey. E eu queria saber se o Thomas Partey ainda tivesse contrato com o Arsenal, o que aconteceria com o Thomas Partey. É uma curiosidade que eu tenho. Porque agora que ele não tem mais contrato, o Arsenal simplesmente deixou rolar. Entendeu? Mas se ele tivesse contrato com o Arsenal, o que aconteceria? Deixa aqui nos comentários o que vocês acham que aconteceria. Porque saiu a notícia logo depois que o contrato dele meio que venceu com o Arsenal. Aí foi divulgada a notícia dele na mídia lá na Inglaterra. Mas antes do dia 30 de... Foi 30 de junho? Foi 30 de junho. Antes do 30 de junho, não tinha saído nenhuma notícia com o nome dele. Depois saiu. Então, eu não sei qual seria o posicionamento do Arsenal mediante a isso, apesar que a gente vai estar especulando aí. Mas era só para dizer que Thomas Partey, ex-jogador do Arsenal, está negociando para fechar com o Villarreal. Vamos ver, né? Que os torcedores do Villarreal vão achar dessa contratação mediante as acusações que o Partey está recebendo. Ontem saiu uma notícia dizendo na verdade pelo Fabrício Romano, né, dizendo que o Arsenal fez um contato para demonstrando interesse no zagueiro do Rennes, no Jeremy Jacket. Tá? O Arsenal fez esse primeiro contato, mostrando interesse no jogador, mas não foi nada além disso. Foi apenas um contato a princípio. Tá? Se falou muito na questão dele vir com uma possível saída do Kiwior. Vou falar no Kiwior nesse vídeo mais na frente, tá? Mas foi vinculado aí no dia de ontem, Fabrício Romano, que é um cara que muita credibilidade nessa área de transfer market, né? Então, ele falou que o Arsenal mostrou interesse no jogador. Hoje eu li que meio que o jogador recusou o interesse do Arsenal, um possível interesse do Arsenal. Se aconteceu isso mesmo, vamos ver se o Arsenal vai continuar indo atrás dele. É uma política que meio que o Arsenal mudou, né? Então, se o jogador quer vir para o Arsenal, beleza. Se ele fala que não quer ir para o Arsenal, tchau e benção, segue tua vida. Então vamos ver como é que vai ser a postura do Arsenal se realmente isso aconteceu. Eu li a notícia, mas foi só um jornalista que falou, então também não se desdobrou muito sobre a situação. Mas vamos ver se ele vai continuar no radar para a próxima janela ou se o Arsenal vai tentar trazer ele essa janela caso o Kiwior saia. Hoje também saiu a notícia sobre o Fábio Vieira, o David Ornstein, que é um cara muito influente aí nessa parte de transfer market, informou que o Stuttgart está interessado no Fábio Vieira. O Fábio Vieira ficou emprestado na última temporada ao Porto. O Arsenal já demonstrou para os empresários dele que o Fábio Vieira está no mercado. Os empresários do jogador já estão procurando um novo clube para ele jogar. E um dos destinos para onde ele possa ir é o Stuttgart da Alemanha. Lembrando que se fala que o Arsenal quer vender o jogador por 20 milhões de euros. Então vamos aguardar para ver se vai chegar essa proposta do Stuttgart ou de algum outro clube interessado no Fábio Vieira. Mas o mais importante nisso tudo que a gente tem que perceber é que a fonte é uma fonte confiável. Então, o David Ornstein falou é porque realmente tem algum interesse acontecendo ali. Então, vamos aguardar para ver se sai a negociação. Tá? Essa negociação vai para frente junto com o jogador português.
Eu falei que eu ia falar do Kiwior nesse vídeo, mediante as especulações lá do Jeremy Jacket, que falou muito na saída do Kiwior. Eu, particularmente, eu sou muito contra a saída do Kiwior. Tá? Principalmente hoje. Ele demonstrou ser um zagueiro seguro, principalmente nesses momentos, né? A gente tá sem o Gabriel. Eu sempre falei, gente, o Kiwior, ele não é ruim, ele precisa de entrosamento. O dia que ele ganhar entrosamento, vocês vão ver a qualidade que o Kiwior tem. E depois que ele pegou entrosamento ali com o Saliba, no sistema defensivo, podemos dizer que, inclusive, ele fez jogos, às vezes, melhor que o Saliba. Claro, o Saliba já está jogou praticamente a temporada inteira, não tem todo aquele desgaste físico, coisa que o Kiwior não tinha. Porém, o Kiwior em nenhum momento decepcionou. Tá? Ele sempre foi um jogador bastante seguro ali no sistema defensivo. Até os pessimistas falaram que o Real Madrid ia deitar no Kiwior, que o Kiwior não ia ver o Mbappé. Então, teve toda essa questão aí. E o Kiwior fez 2 belos jogos contra o Real Madrid. Jogou bem contra os 2 jogos contra o PSG. Então, um zagueiro muito seguro. Tá? Então, eu não venderia o Kiwior nessa janela de transferência. Na próxima, talvez. Porém, nessa janela, eu não venderia. Então, eu acredito que o Arsenal, corretamente, já esteja mapeando o mercado com o interesse de vender o Kiwior na próxima janela. Porque o que se falou do Jeremy Jacket é que o Arsenal pode contratá-lo na próxima janela, junto ao Rennes. Então, é bem provável que o Arsenal, na próxima janela, contrate o Jeremy Jacket, tá, do Rennes, e venda o Kiwior. Falando em venda do Kiwior, o Fabrício Romano falou sobre um clube português que tinha mostrado interesse no Kiwior. E aí, logo no final da tarde, saiu a notícia do Santi Aounar, tá? Que é um cara que trabalha lá na França, se eu não me engano. É até um cara que acerta bastante coisa. Ele fala que o Arsenal, o clube português, era o Porto. O Porto ofereceu míseros 27 milhões de euros pelo Kiwior. É uma vergonha isso, sendo bem sincero. É uma vergonha você oferecer 27 milhões de euros pelo Kiwior. Então, automaticamente, o Arsenal recusou, mas tem um agravante. Foram 27 milhões de euros no Kiwior, porém, eles queriam um empréstimo primeiro. Então, eles estão achando que o Arsenal virou doação de jogador. Entendeu? Com obrigação de compra de 27 milhões. Então, eles têm que entender que a era do Arsenal de emprestar, isso está acabando. Isso não vai mais existir. Entendeu? Ou você vem aqui para comprar o meu jogador, ou você nem vem. Ou você não vem. Então, é importante a gente deixar claro isso, porque agora o Arsenal, os clubes têm uma visão do Arsenal que, tipo, qualquer um pode vir aqui pedir o jogador por um empréstimo, o Arsenal vai emprestar. Sim, isso era uma política que acontecia no Arsenal. Isso não vai acontecer mais com a Andrea Berta, porque o Arsenal precisa de dinheiro para continuar contratando jogador. O Arsenal só empresta, ele só economiza às vezes em salário. Mas o Arsenal precisa de venda. Porque o Arsenal contratou 6 jogadores nessa janela de transferência. Então, a gente precisa vender jogadores para equilibrar o caixa. Não adianta a gente ficar emprestando o jogador. A gente precisa vender. Não tem história de emprestar. Precisa vender. O Arsenal precisa vender jogador. Então, não adianta vir
com miséria. Até porque se você chega com 27 milhões para qualquer jogador do Porto, eles recusam também. Eles só querem 100 milhões para cima. É 100 milhões, 100 milhões, 100 milhões. Entendeu? Os times portugueses só falam em 100 milhões. Entendeu? Então, nada de Kiwior por 25 milhões para o Porto. E eu trouxe essa imagem para vocês, que foi uma imagem que saiu hoje, tá? E eu achei bem interessante. Ela foi voltada para o Waze, como vocês podem ver, tá? Porém, é um gráfico onde ele mostra jogadores com contribuições ofensivas diretas. E o que são as contribuições ofensivas diretas? Chutes e passes chaves. E aí eles fizeram esse dado, né? É da fbreath.com. Eles pegaram esse dado a cada 100 toques na bola. Então, o que acontece? Se a gente pegar esse gráfico, o líder é o Saka, com mais de 12 ali. Mais de 12. Chutes ou passes chaves. Aí você pula para a segunda colocação, a gente tem o Salah do Liverpool, ali com menos de 12. Em terceiro, um cara chamado Noni Madueke, com aproximadamente ali 11, vamos botar assim. O Salah está ali no 12. Quer dizer que o Salah está no 12 ali, um pouquinho mais que o 12. O Madueke deve estar no 11. Tá? No 11. Aí logo depois do Madueke tem o Palmer. Vamos lembrar que o Madueke e o Palmer, eles eram do mesmo time. O Madueke é tratado como bagre e o Palmer como craque. Todo mundo xingou o Madueke, lembra? Todo mundo xingou o Madueke. Ah, porque o Madueke é isso, porque o Madueke é aquilo. Os dados mostram diferente. Mas, enfim. Eu quero chegar no quinto colocado aqui, que é o Eze. Por que eu trouxe esse gráfico para vocês? Porque dos 5 primeiros, nós podemos ter 3 no nosso time. 3 no nosso time. A gente ainda tem o Gabriel Martinelli ali embaixo. Tem o Trossard lá no final. Entendeu? Isso são dados de 2024, 25, hein? Temporada 24, 25. Temporada passada, onde a gente passou por um monte de lesão. Bom, a gente tem o Bukayo Saka em primeiro, Noni Madueke em terceiro, o Eze em quinto, pode vir para o Arsenal. E lá embaixo a gente tem o Martinelli, a gente tem o Trossard, na frente de vários outros jogadores. Então, a gente não pode reclamar de chutes, passes chaves do nosso time. E as estatísticas mostram que a gente cria bastante, que a gente chuta bastante. A gente tem que começar a acertar mais o gol aí, para que a gente consiga ganhar os jogos com mais facilidade. Então eu achei esse gráfico muito interessante para quebrar algumas narrativas aí que as pessoas ficam criando na cabeça delas, que só Deus sabe de onde que elas tiram essas informações. Tá? Então eu procuro, como sempre, eu mostro para vocês, eu costumo trabalhar com os dados, com as estatísticas. Isso aqui, gente, não é um recorte de 10 anos de cada jogador. Isso é um recorte de uma temporada. A temporada passada, 2024-25. Olha o número desses caras. Bom, era só para mostrar a importância que, por exemplo, a gente pode ter, entre os 5 primeiros, a gente pode ter 3 jogadores que mais contribuem na parte ofensiva. Beleza, pessoal? Então, espero que eu tenha agradado vocês. Tá? Esse foi o vídeo de hoje. Tendo qualquer novidade, amanhã eu trago para vocês. Amanhã a gente deve ter a entrevista coletiva do Arteta, falando antes do jogo contra o Villarreal. E
Na quarta-feira, a gente tem o jogo contra o Villarreal. Deixa eu só confirmar o horário aqui. Se eu não me engano, é 8h30 de novo, né? Deixa eu ver aqui. Villarreal e Arsenal. 2 horas da tarde. Tá? 2 horas da tarde, o Villarreal joga contra o Arsenal. A gente vai estar aqui fazendo acompanhando o jogo, né, no Twitter, tá? Normal. Também estou com uma outra ideia, gente. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham. Eu estou pensando, ainda não sei, tá, gente? Um projeto, é uma ideia, mas me dizem o que vocês acham. Estou pensando nos jogos do Arsenal que der. Tá? Não vou fazer tudo que eu falei para vocês, eu sou sozinho. Faço isso aqui tudo sozinho. Eu estou pensando nos jogos do Arsenal, eu abri uma live 1 hora antes, a gente conversar, discutir escalação, estilo de jogo, como vocês acham que a gente vai jogar e etc. E abrir uma live logo após o jogo, a gente discutir o jogo também. Agora, quando eu abrir essas lives, provavelmente não vai ter vídeos depois. Tá? Até porque também, quando tiver na Premier League, vai ter menos assuntos para a gente falar, e de repente eu faço uns vídeos mais sobre curiosidades, né, sobre o Arsenal. Igual eu falei para vocês, eu estou montando aqui um vídeo sobre a base do Arsenal. Então, me diz aí o que vocês acham, tá? sobre esse projeto, se vocês vão gostar, se vocês vão assistir, se vocês vão entrar para discutir, tá? A gente começar a ajeitar esse projetinho aí, a gente colocar ele para frente. Beleza, gente? Então, não esqueça de dar o like no canal, sininho para receber as notificações e compartilhar com os amigos para que a gente continue crescendo. Lembrando que a gente precisa de 1.000 pessoas no canal, 1.000 inscritos, para a gente conseguir monetizar o canal. Beleza, pessoal? Então, mais uma vez, obrigado e fui!